A estrela de David, também conhecida como o selo de Salomão, tem uma origem intrigante. Este antigo símbolo não está presente apenas nas tradições judaicas, mas também se identifica em diversas culturas ao longo da história. Alguma vez você já se perguntou de onde provém a estrela de David? Neste vídeo quero apresentar as múltiplas origens deste símbolo que transcende sua conexão com o povo judeu. Além disso, te convido a expressar seu apoio se inscrevendo em nosso canal Segredos Bíblicos, dando like no vídeo e ativando o sininho para não perder nossos futuros conteúdos. A história da estrela de David é fascinante e seu significado perdura ao longo do tempo. Ao contrário da crença popular, para o povo judeu este símbolo é realmente conhecido como Magen David. Magen significa escudo e, no caso de Davi, faz referência ao nome do rei David. Em outras palavras, Magen David significa escudo de David e não estrela de Davi. O termo estrela de David é geralmente reconhecido como um símbolo tanto da identidade judaica quanto do judaísmo em si. No entanto, o judaísmo também está associado a algumas formas de ocultismo antigo. Sua forma consiste em um hexagrama composto por dois triângulos equiláteros. Diferente da menorá, do leão da tribo de Judá na bandeira da tribo de Judá, do shofar e do lulav, o hexagrama chamado Estrela de David não era originalmente um símbolo exclusivamente judaico. Este símbolo geométrico simples foi utilizado durante séculos por diferentes povos na história da humanidade, muitas vezes apenas como um elemento decorativo. É importante ressaltar que cada símbolo continha um significado profundo. Por exemplo, algumas igrejas na região da Galileia usavam a estrela de Davi ou o hexagrama como elemento decorativo. Há pesquisadores que afirmam que o termo selo de Salomão foi adotado pelos judeus da literatura mágica islâmica. No entanto, nunca se pôde afirmar com certeza se a expressão escudo de Davi se originou no misticismo islâmico ou no judaísmo. Por outro lado, alguns argumentam que não só a terminologia, mas também a filosofia esotérica subjacente tem raízes judaicas pré-islâmicas. Entre outros argumentos, menciona-se o Talmud, junto com a referência ao hexagrama gravado no anel do selo de Salomão. Também se destaca que os alquimistas judeus foram mentores de seus homólogos muçulmanos e cristãos. Uma figura-chave que abriu caminhos foi Maria, a judia de Alexandria, nos séculos II ou III depois de Cristo. Ela já empregava conceitos que mais tarde foram adotados por muçulmanos e cristãos. Os alquimistas puderam associar graficamente esses conceitos com o simbolismo dos triângulos superiores e inferiores que compõem o hexagrama, o qual começou a ser usado explicitamente mais tarde. No entanto, o hexagrama só foi amplamente difundido nos textos mágicos e amuletos judaicos na Alta Idade Média. Por essa razão, muitos autores modernos consideram o misticismo islâmico como a fonte de inspiração do hexagrama por parte dos cabalistas judeus na Espanha medieval. Agora, quando se fala das origens da estrela de David, surge a dúvida se verdadeiramente é um símbolo do povo judeu e representa o rei David, ou se simplesmente faz referência a ele. Portanto, apresento interpretações das origens da estrela de David, explorando suas raízes e significados. Em primeiro lugar, abordamos a interpretação mais estendida entre os judeus, a interpretação rabínica que explica a origem desta estrela, ou seja, o hexagrama. Os rabinos explicam que a estrela de David foi formada a partir do nome de David. Segundo essa tradição, os ferreiros queriam dar ao rei David seu nome em um escudo. Alguns afirmam que simplesmente queriam inscrever o nome do rei David em todos os escudos dos soldados de Israel. Os ferreiros, segundo essa versão, tentaram colocar o nome de David escrito em hebraico antigo, usando a forma de escrita fenícia, que é anterior à escrita quadrada. Nesta intenção, algo surpreendente aconteceu. As letras do nome David terminaram se fundindo, resultando na formação geométrica da estrela de David. O hexagrama é notável quando observamos a escrita fenícia do nome David em hebraico,
que tem 3 letras: Dalet, Vav e Dalet. O Dalet, sobretudo no início, se parece com um triângulo. O Vav não é um triângulo, mas o outro Dalet é exatamente um triângulo. Portanto, temos 2 triângulos e a estrela de David, o hexagrama, se forma por um triângulo apontando para cima e outro triângulo apontando para baixo, colocados um sobre o outro. Nesta tradição, a fusão das letras Dalet resultou na criação deste símbolo. Vale a pena notar que, na escrita fenícia, o nome David se pronuncia como Dawid. Basicamente, esta é a origem apontada pelos rabinos para a estrela de David, segundo a tradição rabínica. Muitas pessoas também confundem a estrela de David com o selo de Salomão, que é essencialmente o mesmo símbolo. A diferenciação entre a estrela de David e o selo de Salomão é muito pequena. Alguns acreditam que Salomão, devido à idolatria e ao paganismo, distorceu o símbolo original de seu pai David. Segundo este ponto de vista, Salomão alterou o símbolo devido à sua adoração a divindades pagãs e à construção de templos para esses deuses, desviando-se da fé de seu pai. Portanto, alguns argumentam que distorceram o símbolo da estrela de David representado pelos 2 Dalet entrelaçados, fazendo com que o símbolo se sobrepusesse. Enquanto a estrela de David está superposta, o selo de Salomão está entrelaçado. Outra interpretação sugere que Salomão, em seu amor por muitas mulheres, especialmente estrangeiras e idólatras, representava o masculino e o feminino. Nesta visão, o triângulo ascendente representa o masculino e o triângulo descendente representa o feminino, ou vice-versa. Alguns afirmam que Salomão fez esta alteração devido à sua relação com mulheres cananeias, estrangeiras e idólatras, demonstrando um amor excessivo por elas. Basicamente, este símbolo parece representar a relação entre homem e mulher. A imagem da estrela de David e do selo de Salomão mostra que a diferenciação entre eles é mínima. Muitos acreditam que o selo de Salomão foi usado em rituais de magia e ocultismo. Segundo alguns relatos, Salomão se converteu em feiticeiro e este selo estava associado a um anel que ele possuía. Falando dos erros de Salomão, isso não é novo. Como lemos no livro de Reis 11, Salomão também se casou com a filha do faraó e amava muitas mulheres estrangeiras, entre elas moabitas, amonitas, sidônias, cananeias e hititas. Estas uniões eram contrárias às instruções de Deus aos filhos de Israel de não ter relações com essas nações pagãs. No entanto, Salomão se deixou levar por essas mulheres, tendo 700 esposas e 300 concubinas. À medida que Salomão envelhecia, suas esposas o influenciaram a adorar os deuses dessas nações pagãs, afastando seu coração do caminho de Deus. Ele até construiu altares para Astarte, a divindade dos sidônios, e para Moloque, o deus abominável dos amonitas. Salomão praticou o mal perante o Senhor, seguindo os deuses de suas esposas estrangeiras. Ele construiu um altar para os deuses detestáveis dos moabitas, perto de Jerusalém, e permitiu que suas esposas oferecessem incenso e sacrifícios a esses deuses, o que era considerado abominável diante de Deus. Isso demonstrou o desvio de Salomão da fé de seu pai, David, resultando em ações que desagradaram a Deus. Voltando à discussão sobre o símbolo conhecido como a estrela de David, é interessante notar que a Bíblia não menciona explicitamente o uso desta estrela por parte do povo de Israel como símbolo de David. Pelo contrário, a Bíblia aborda a idolatria associada a uma estrela que foi adotada pelo povo que se desviava da fé. O livro de Amós, por exemplo, é claro sobre esta idolatria, e os Atos dos Apóstolos também abordam o tema. Curiosamente, há um sarcófago do século VI descoberto em escavações arqueológicas na cidade de Sidom que apresenta a estrela de David. No entanto, é notável que o século estudado foi marcado por diversas formas de idolatria entre o povo. O profeta Amós, que viveu no século 8 a.C., menciona uma idolatria específica relacionada com uma estrela chamada Estrela de seu Deus. Tomando em consideração a referência em Amós 5, 25, 27,
que descreve a idolatria israelita, destaca-se a crítica divina. Acaso me oferecestes sacrifícios e oferendas no deserto durante 40 anos, ó casa de Israel? Em vez disso, levastes o tabernáculo de vosso Moloque e a estrela de vosso Deus Renfã, ídolos que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei em cativeiro para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Em outras palavras, segundo esta perspectiva alternativa, tanto a estrela de Davi quanto o selo de Salomão seriam, em última instância, símbolos pagãos. Alguns poderiam argumentar que não era necessariamente uma estrela com uma forma definida, mas sim uma interpretação que diferia dependendo da observação de outros povos. No entanto, essa afirmação é questionável, considerando que povos como os acadianos e sumérios, na região da Mesopotâmia, usaram um símbolo semelhante para representar o céu, essencialmente uma estrela. Portanto, a estrela de David, o hexagrama ou a estrela de Renfã seriam essencialmente representações pagãs que encontraram aceitação entre os israelitas. Segundo esta perspectiva, essa estrela não teria conexão com o rei David ou o selo de Salomão, mas estaria relacionada a uma divindade pagã chamada Renfã. Não é coincidência que o hexagrama seja encontrado em diferentes culturas como símbolo pagão e até mesmo em práticas mágicas. Eu gostaria de saber cada uma de suas opiniões nos comentários. Com qual dessas origens você concorda mais? A estrela de David, a estrela de Renfã ou o selo de Salomão? É importante destacar que apresentei várias interpretações das origens deste antigo símbolo para que todos tivessem uma compreensão mais ampla, respondendo a uma pergunta comum hoje em dia sobre qual seria, do meu ponto de vista e interpretação, o verdadeiro símbolo do povo de Israel. Para representar a nação ou o povo israelense, apesar do respeito pela estrela de David, o símbolo mais usado na Bíblia para representar o povo de Israel deveria ser a menorá. Obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Convido você a assistir qualquer um dos vídeos que aparecem na tela. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo informativo. Que Deus os abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.